Olá, gente, estamos aqui para tirar mais uma dúvida bíblica. Vamos hoje analisar o Evangelho segundo João, capítulo 1, o versículo 1 e, se assim Deus permitir, o segundo também. Bom, eu usarei a Bíblia de Jerusalém e o Novo Testamento grego analítico. Você pode encontrar esse Novo Testamento em qualquer livraria evangélica. A Bíblia de Jerusalém você encontra na Paulo de Livraria, assim como também o Noções do Grego Bíblico, que é uma gramática fundamental, de Lourenço Stélio Rega e Johanne Bergman, assim como também o Dicionário do Grego do Novo Testamento, que você encontra também na Paulus, de Carlo Rusconi. Vamos lá, Evangelho segundo João, capítulo 1 e os seus versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Na tradução, que na verdade é uma versão que a gente chama de tradução, mas na verdade é versão. Na versão do Novo Mundo, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, abre colchete, fecha colchete, Deus, com D minúsculo. Ele estava no princípio com Deus. Qual das duas versões está correta? Bom, se você pegar a gramática fundamental do grego, como eu lhe falei, assim como qualquer outra gramática do grego koiné, que é o grego que foi o idioma que foi usado para divulgar, copilar o evangelho naquela época, porque qualquer pessoa que soubesse ler saberia, e que ouvisse, porque era uma língua comum naquela época, você abrir nas páginas, na verdade, 71, que é a introdução substantiva, você vai ver que os artigos gregos, você pode ver que tem o masculino, o ró, o feminino, o re, e o neutro, tó, né? Que aqui serve justamente de definir ou especificar um certo substantivo. Então, a ausência desse substantivo, de fato, a ausência dele indefine, vírgula, em algumas situações. Então, eu acredito que alguma pessoa leiga deve ter pegado, tendo uma noção assim muito pequena acerca do grego, e indefiniu e piorou ainda quando ele colocou um D com D minúsculo, né? Deus com D minúsculo. Porque se você for mais adiante, depois da página 71 dessa gramática, você vai para a página 326, que vai falar mais ainda, de forma mais, que ali foi uma abordagem rápida, que foi acerca do substantivo, e aqui agora vai falar sobre artigos e advérbios, né? Nessa página 326, a partir da página 326. Diz assim: o uso dos artigos. O artigo grego já foi introduzido na lição 8.6, que é lá na página 71, onde também foi apresentada a sua flexão, né? Lembremos que, em geral, o artigo torna definido e identifica um certo substantivo, enquanto a sua ausência enfatiza mais a essência, a qualidade e a natureza. Então, esse texto de João, que nós vemos aqui, nós podemos observar, que eu vou ler agora no grego, e vou mostrar a vocês aqui que eu copiei, Kata Ioanen, que é a pronúncia no grego, que quer dizer segundo João, ou de acordo, conforme João, porque é o Evangelho segundo João, diz assim: aqui, ó. Se você pegar qualquer Novo Testamento do grego e for no Evangelho segundo João, você vai ver escrito assim, ó:
en, que quer dizer em ou dentro, que aqui pra gente é no. Arche. Arche quer dizer princípio, príncipe, aquele que vem antes de tudo. Então, antes do começo, ou seja, no princípio, en, tá vendo como é a diferença? En de en, que aqui já é o imperfeito do verbo ser, no caso era ou estava. Ho logos. Vê aqui o artigo como eu grifei. Tá? Nós sabemos que aqui é um artigo, né? Caí, ho logos, e o palavra, que logos é masculino em grego, por isso que João Ferreira de Almeida colocou o verbo. En, estava ou era. Pros, frente, junto, no sentido de estar como se fosse uma reunião, como está lá em Gênesis 1, 26, façamos, e disse Deus, façamos. Caí rologos, en, pros, tom, teon. E o palavra estava perante, ou junto, o Deus. Caí theos, en, ho logos. Interessante, ó. E Deus era o palavra. Na nossa versão, e o palavra, ou o verbo, era Deus, né? Aqui está dizendo que caí e theos, Deus era o palavra. E Deus era o palavra. O versículo 2, para ficar mais bonito, o versículo 2 é o que diz, ó. Rutos, este, en, estava, ou era, enarche, no princípio, pros, tom, theon, junto a Deus. Este estava, no princípio, junto ou perante a Deus. Que confusão, né? Se e Deus era o verbo, se Deus era o palavra ou o verbo, como era que este estava no princípio com Deus? Você vê como é lindo nós pegarmos a versão que foi escrita e analisarmos para realmente compreendermos o texto. Por isso que Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que para que nós pudéssemos experimentar ou poder discernir qual a perfeita e agradável vontade de Deus, nós tínhamos que ter uma mente renovada. Então, quando nós pegarmos a Bíblia, que na verdade a Bíblia para ler, precisamos abandonar todos os nossos dogmas para descobrirmos o que de fato a Escritura diz. Entendeu? Olha como o texto do grego está escrito. Enarche, no princípio, enrologo, era o palavra. Caí e rologos en pros tonteon. E o palavra estava junto o Deus. Caí theos, e Deus en era rologos, o palavra. No princípio era o palavra, e o palavra estava junto ao Deus, e Deus era o palavra. Este estava em o princípio junto ou frente a frente ao Deus. Se Deus era a própria palavra, como é que este estava junto a ele? Mastiga esse negócio. Evangelho segundo João, capítulo 5, mostra uma coisa para começarmos a compreender isso. Para depois eu mostrar a vocês que o artigo aqui, que não existe aqui nesse teós, que aqui nós vemos o artigo